Muito bem, meus irmãos, então cumprimento vocês mais uma vez com a paz do Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 17, versículo 2. Tem vários. Essa mensagem ela está entre o capítulo 17 e o 18. Mas nós vamos ler Apocalipse capítulo 17 e versículo 2. Não, 18, 2. 18, 2, tá? É isso, né? Apocalipse capítulo 17, versículo 2. É que o 17 está na mesma página. É 18. Ele está bem embaixo aqui, capítulo 18, versículo 2. Agora sim. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Os irmãos podem sentar. Os irmãos veem, eu só fico imaginando. Comecei a estudar essa palavra, e se você quiser estudar mais tarde, você faz o seguinte: você lê o capítulo 50 e 51 de Jeremias. Por quê? Porque a palavra de Deus está falando aqui, no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar uma Babilônia. Mas ela é uma Babilônia, é um nome que Deus dá àquela cidade. Deus coloca esse nome nela. Mas a verdadeira Babilônia, a destruição de Babilônia, da Babilônia física, da cidade que era a capital do reino dos caldeus, né, da Babilônia, ela está no capítulo 50 e 51 de Jeremias. E aí você vai ver, você vai vivenciar o que é a obra de Deus e como Deus faz as coisas. Essa fala desse anjo dizendo assim: caiu, caiu Babilônia. Imagina que você se você vivesse na época de Jeremias, naquela época que a Babilônia era o maior império do mundo, era a cidade que dominava sobre todas as os outros reinos. E aí é que nem a bronca que os crentes têm hoje da Rede Globo. É como se alguém dissesse assim: a Rede Globo fechou, era mais ou menos isso aí. Então lá vem homens correndo em cavalos e espalhando essa notícia: a Babilônia caiu, a Babilônia caiu. Eles ficaram, como é que assim, pasmo. Será? Mas aquela cidade caiu? Caiu. Ela foi derrotada, ela foi destruída, totalmente destruída. Então muitas das palavras que nós vimos aqui no livro de Apocalipse são tiradas do capítulo 50 e 51 de Jeremias, que Jeremias fez aquela profecia. Jeremias foi um sujeito, irmãos, e os que viveram foram contemporâneos dele, como Abacuque e Sofonias, né? Eles tiveram o privilégio de profetizar e ver aquilo se cumprir, porque Jeremias estava dentro de Jerusalém profetizando, da mesma maneira que Abacuque também fez profecias, e ele viu, porque no livro de Lamentações ele escreve, diz assim: eu sou o homem que vi a vara do seu furor. Quer dizer, ele viu, ele profetizou que a Babilônia destruiria Jerusalém, e ele também profetizou que depois disso Deus destruiria a Babilônia por meio de um outro império. Então, meus irmãos, foi um privilégio muito grande, porque nós passamos por essa vida muitas vezes sem nunca
ver fato nenhum importante, né, de mudança, mas ele pôde presenciar uma coisa extraordinária, a queda daquele grande império mundial que foi a Babilônia, que foi um dos maiores impérios que já existiu na face da terra. Agora, antes de continuar, eu quero dizer para os irmãos que a gente deve, o que me motivou a falar sobre essa palavra, é porque alguma coisa está acontecendo conosco agora, mas a maioria das pessoas não estão vendo, o mundo não está vendo, só está vendo quem está olhando para a Bíblia, porque a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que medita nas profecias desse livro, porque ela é uma lâmpada que ilumina na escuridão. Quem está lendo a Bíblia está vendo o que está acontecendo, mas quem não está lendo a Bíblia não está sabendo disso, né? Eu falei para os irmãos que daqui a pouquinho nós estamos bem perto de usar o sinal da besta. Você sabe que lá nos Estados Unidos eles também vão fazer como aqui no Brasil e como já está sendo na China. Daqui a pouco você não vai mais poder nem comprar nem vender se você não tiver um celular. Aí não pergunte o que é o capítulo, não me pergunte o que é o 666, não pergunte nada. Eu só sei que haverá um controle que você não vai poder fazer mais nada. E o seu dinheiro vai estar nas mãos do governo e as pessoas estão simplesmente sem saber disso, né? Já estão me dizendo aí que já começaram a cobrar o Pix. Então são tudo assim, é uma obra de engano que vai entrando, vai dominando a cabeça das pessoas, e quando você acha que a coisa está ficando boa, ela está ficando pior para você, né? Então vieram com essa mentira: não, vamos usar o Pix porque não paga nada, mas era só até ficar implantado. Depois que ficou implantado, agora começa R$1,20, R$1,30, R$1,40, R$50, e aí vai embora seu dinheiro de novo. Então vai ser difícil, as coisas estão ficando dessa maneira, mas a maioria do povo do mundo não está nem percebendo, eles não querem saber de nada disso, porque eles não estão atentos. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno, o mundo é o mundo perdido, que está nesse mundo aí, que, como vocês vão ficar vendo hoje é muito fácil blasfemar de Deus. Qualquer canalzinho de YouTube tem gente aí falando, xingando, blasfemando de Deus, blasfemando da igreja. A igreja é falsa. Eu quero que você entenda uma coisa: você, a partir de hoje, você é crente de verdade, filho de Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Entenda que o que anda se passando com muitas igrejas evangélicas aí não é a igreja de Jesus Cristo, ela é a igreja falsa, ela é a prostituta do livro de Apocalipse, e eu vou mostrar isso para vocês agora, né? Que isso daí, meus irmãos, nós não temos que ter entrar nessa onda do diabo de atacar a igreja. Estamos atacando porque a igreja não, a igreja de Jesus Cristo é pura, santa e imaculada. Ela está, meus irmãos, reservada ao céu. Aqueles que são de Deus, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Os que são de Deus, o maligno não lhe toca, o maligno não toca naqueles que são de Jesus. Na verdade, isso daí é fruto do diabo, isso daí é uma obra satânica que Satanás vem fazendo, e que Deus, meus irmãos, há muito tempo nos alertou a respeito disso. Você sabe que no livro de Amós, no capítulo 5, no versículo 5, Deus, eu chamaria essa mensagem de hoje, porque não sei como é que vou desenvolver ela, só quando terminar o horário ali, mas eu colocaria assim, dando nome aos bois. Porque Deus chama as coisas por aquilo que elas são, e não pelo que elas dizem que são. Não adianta você abrir um inferninho e colocar a igreja não sei o que lá, porque ela não é uma igreja. Você tem que falar a linguagem de Deus. Tu que tens nome de que vive, mas estás morto. É assim que Jesus fala. Ele não fala assim. No livro de Apocalipse tinha a sinagoga, meus irmãos. As sinagogas eram como se fossem as igrejas dos judeus. Então, mas se dentro daquelas sinagogas eles estavam agindo como inimigo de Cristo, o que Jesus chamou aquilo? Sinagoga de Satanás. Por quê? Então
falar de todas as sinagogas do mundo porque elas não prestam? Não, mas tem as sinagogas de Satanás e tem as sinagogas de Deus, dos judeus fiéis e que andam direito. Agora, se você pega qualquer lugar errado aí e coloca o nome de sinagoga, eu vou dizer, isso daqui não é uma sinagoga. Tá que nem o meme de uma menininha que diz assim: que show da Xuxa é esse? Né? Você vai, que tipo de sinagoga é essa? Mas que tipo de igreja é essa? Que tipo de Assembleia de Deus é essa? É isso que você tem que ver. Não tem que pegar e colocar e dizer que tudo é assim. Então, no livro de Amós, no capítulo 5, no versículo 5, Deus diz assim, ó: não venhais a Gilgal, nem busqueis a Betel, nem venhais a Beceba, porque esses lugares vão ser destruídos e queimados a fogo. Agora, o que eram esses lugares? No Velho Testamento, Gilgal, Betel e Beceba eram lugares de culto a Deus. Olha só o que acontece. Betel foi onde Jacó teve a visão da escada, né? E ele, naquele lugar, o nome daquela cidade era Luz, mas ficou sendo Betel, porque ele disse assim: essa é a casa de Deus. Então aquilo se tornou um lugar de culto, porque onde Deus se manifestava, os outros judeus, os outros crentes iam ali para ver a manifestação de Deus. Beceba foi o lugar onde quando eles estavam vindo do Egito, fizeram ali a primeira Páscoa, né? Comemoraram a Páscoa. E Gilgal era um outro lugar que, antes de Israel se tornar um reino, ali os reis se reuniam. Por exemplo, assim, Saul, Samuel, juntavam o povo naquele lugar para fazer esse sacrifício. Por que Deus está dizendo assim: não venhais a Gilgal, nem busqueis a Betel, não venha mais a esse lugar? Porque eles deixaram de ser um lugar de adoração a Deus, né? Diz assim, ó: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel. E irmãos, com o passar do tempo, a cidade de Betel mudou de nome. Quer dizer, os profetas de Deus já não chamavam ela de Betel. Assim como você diz assim, ó: isso aqui, antigamente isso aqui era uma igreja, agora não é mais. Entendeu? Então eles chamaram Betel de Bet-Aven, que quer dizer casa de nada, casa de vaidade, casa de iniquidade. É isso que você tem que dizer. Que espécie de igreja é essa? Que espécie de igreja um homem sobe em cima de um púlpito para falar palavrão? Isso é uma obra do diabo, isso é obra de Satanás. Que espécie de igreja é essa que você transforma totalmente num ambiente do inferninho, num lugar de dança, de coisa? Que tipo de igreja é essa? Isso não é a igreja de Cristo. Isso é fruto, é filha da Babilônia, da igreja falsa. Essa falsa igreja que o apóstolo João viu no livro de Apocalipse. Aleluia. Quando João teve essa visão de Deus, que ele viu essa mulher sentada numa besta, um animal, o anjo, na verdade, nem ele sabia do que se tratava. O João não sabia. Porque se o anjo fosse falar daquele animal, tal, ele até entendia. Porque o animal, ele sabe, isso aqui é o império, né? O império romano, é aquele império que foi profetizado por Daniel, é o império que era as pernas da estátua de Nabucodonosor. Mas ele se admirou com a mulher, e ele ficou admirado. Ele ficou assim, de boca aberta. Ele disse assim: eu me admirei com grande admiração. Quando o anjo disse assim: vem, eu vou te mostrar a destruição daquela mulher, né? Daquela meretriz. E ele: qual a meretriz? Aquela dali que está sentada ali. Ele olhou, a mulher estava, meus irmãos, vestida de ouro, de prata, de pérolas, com vestidos riquíssimos, de joias, riquezas, né? Um copo de ouro na mão, e estava embriagada. Ela estava vestida de roxo e de vermelho. Aí ele ficou pensando, ele ficou maravilhado, ele ficou seduzido por aquilo. Ele disse assim: mas o que é aquilo? E o anjo olhou para ele e disse assim: por que você está admirado? Vem cá que eu vou te mostrar o que significa isso. Quer dizer, uma coisa, meus irmãos, é como o diabo se apresenta. Agora Deus vai dizer qual é o mistério dessa mulher, quem é essa mulher?
que os irmãos fizerem pesquisa na Bíblia e quiserem estudar a Bíblia, vocês nunca peguem as primeiras interpretações, vai comparando com outras, porque existem muitas coisas que são muito fantasiosas. Mas ali, os irmãos sabem que, por que a gente diz que é a igreja falsa? A igreja que deu origem a todas as igrejas. Porque, meus irmãos, o próprio anjo diz, olha, as águas que essa besta está em cima, essas águas, elas são povos, tribos, línguas e nações. Quer dizer, aquele governo político, não é? É o governo do Império Romano. Todos os governos são sustentados pelas pessoas, pelo povo que está ali dentro dele. E Deus faz uma comparação que a antiga Babilônia, ela também ficava em águas, mas era nas águas do rio Eufrates. Então, mas as águas do Apocalipse que ele diz, são povos, línguas e nações. Aí ela estava escrito na testa dela uma palavra que dizia assim, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. E ele diz, na verdade, das prostitutas. Ela é a mãe das prostitutas, né? E de todas as abominações da terra. Porque os reis da terra e todos os habitantes do mundo beberam do vinho da sua prostituição. Esses que estão, meus irmãos, enchendo esses lugares de imundícia e dizendo que são de Deus, é uma igreja falsa e vem dela. Porque como é que surgiu a igreja romana? E aí vocês já sabem do que eu estou falando. Como é que surgiu? Irmãos, o Império Romano dominava praticamente o mundo inteiro. Houve um momento, como é que ela surgiu? Houve um momento que no terceiro século, lá pelo ano 300 depois de Cristo, a igreja, o cristianismo passou a ser uma religião oficial do império, por causa de Constantino. Dizem que ele inventou uma história que tinha visto uma cruz, mas tudo tinha a ver assim, meus irmãos. Se a gente deixar os cristãos em paz, nós vamos ter menos problemas. Então, a igreja nos ajuda e a gente ajuda a igreja. Era uma coisa mais ou menos assim. Então a religião passou. Aqueles que antes lutavam contra o Império Romano já não lutam mais, porque eles agora são cristãos, né? Não vamos. É a mesma coisa que acontece hoje, irmãos. Abra seus olhos. No Brasil, isso aqui dá medo falar. No Brasil, os crentes que são de direita pensam que são crentes. Eles acreditam firmemente que é crente. Então, se uma pessoa tiver dali e falar no nome de Deus, para ele já basta. Mas o que é isso? Irmãos, quanto à igreja, quanto a esse tipo de cristianismo que existe daí, está longe, muito longe do Evangelho de Jesus Cristo. E aí o que acontece? Aí cria-se no Império Romano 5 patriarcados, né? Que são igrejas romanas. E aí, meus irmãos, dali quando o Império Romano caiu, então ficou a igreja. Quando o Império Romano caiu, ficou a igreja de Roma, que vocês sabiam que é a instituição mais antiga que existe na Terra, que é a igreja romana? Que desde o tempo do apóstolo João, né, quando ele viu, até hoje ainda é uma instituição mundial. Irmãos, eu vi essa semana, em 2012, em 2021, foi um grupo de pastores daqui do Brasil, da Assembleia de Deus, da Madureira, sei lá para onde, e foram tudo lá, ficar de amiguinho com o Papa. E o Papa, meus irmãos, ele tem... a igreja romana tem, como é que está assim, uma ligação que aos olhos de Deus isso é prostituição com a política. Eles não têm nada a ver de Deus na vida deles. Eles simplesmente, meus irmãos, eles estão cheios das abominações do mundo. É um império, meus irmãos, que se levanta com soberba contra Deus. Isso daí, meus irmãos, juntar igreja com política é um adultério espiritual, isso é prostituição,
prostituição espiritual que Deus não aceita. As pessoas que estão seguindo isso, a Bíblia diz que aquela mulher estava embriagada. E quando a embriaguez, você sabe que as pessoas se embriagam porque a embriaguez traz um certo prazer. Olha só que tipo de prazer que eles tinham. Ela estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos povos de Deus. O Império Romano perseguiu por muitos e muitos anos todos os cristãos, meus irmãos. Eles ficavam bêbados, eles ficavam enfeitiçados quando viam as crianças, mulheres, velhos, adultos jogados ali, meus irmãos, no meio do Coliseu ali, e eles ficavam se divertindo com aquilo, achavam bonito ver uma criança ser despedaçada pelos dentes de um leão, achavam bonito queimar uma pessoa viva ali. A Bíblia diz que aquele lugar está carregado do sangue dos santos e do povo de Deus. E depois que o Império Romano caiu, quem começou a perseguir os crentes foi a própria Igreja Católica, foi a própria Igreja Romana. E meus irmãos, agora ela é a mãe de todas as igrejas cristãs. Ela é a mãe, sim, porque na época de Lutero, a igreja protestante saiu de lá e se corrompeu também. E agora, meus irmãos, toda falsa igreja que anda por aí, meus irmãos, que existe por aí, são filhas dessa prostituta. Você nunca mais chame uma igreja dessa de igreja, porque a igreja de Jesus Cristo prevalece. Você nunca mais chame alguém que abre um galpão de CTG, como eu vi hoje num vídeo. No CTG, um monte de gente lá, e o homem falando palavrões, coisas horríveis, e chamam isso de igreja. Nunca mais chame isso, diga: isso aí é obra de Satanás. Então, na época de João, a cidade de Roma era uma Babilônia, e ela estava cheia, com o cálice cheio de abominações, e a Bíblia diz que ela se tornou morada de demônios. As igrejas falsas se tornaram moradas de demônio, irmãos. Pessoas que perderam completamente a noção, que perderam completamente a visão das coisas, e elas não sabem que estão ofendendo a Deus. Mas, meus irmãos, uma coisa sempre me deixa, que me conforta o coração: todo esforço que você fizer para ir para o céu vale a pena e será recompensado. Mas essas pessoas que insistem em andar nesse caminho também terão a sua recompensa. Não pense eles que numa hora ou outra eles vão correr e vão viver nesse mundinho aí, nessas igrejas desviadas, pensando que são crentes, pensando que estão servindo a Deus, juntando-se e fazendo esse tipo de coisa, como um sujeito. E depois ele acha que vai fazer que nem o ladrão que estava na cruz, que disse: lembra-te de mim. Ele acha que vai acontecer. Isso não acontece toda hora. Quem faz o mal é melhor que continue fazendo o mal, porque não vai mudar, não. Isso não vai mudar. E aí, meus irmãos, o que está acontecendo? Você não está vendo que tudo está levando para o final das profecias que Deus fez, irmãos? Como você vai escapar? Quando lá uma das coisas que a gente vê no livro de Jeremias, é que Deus diz assim, quando está destruindo Babilônia: sai dela, povo meu. Sai dela. Por quê? Porque lá na Babilônia, os crentes tinham passado 70 anos no cativeiro. E alguns simplesmente por causa agora vocês podem voltar para a terra de vocês. Agora bem que a gente podia, mas eu acho que é melhor ficar aqui, porque é um lugar mais rico, tem mais prosperidade, e ficaram ali. Então é esses que Deus diz assim: salve-se por sua vida. Sai dela, povo meu. Porque nessas igrejas falsas também pode ser que tenha algumas pessoas que são salvas,
algumas que confiam em Deus, e Ele manda que eles saiam de lá também. Eles têm que sair de lá também. Então, meus irmãos, não adianta a gente ficar procurando chifre na cabeça de cavalo, né? Existe uma igreja falsa que se opõe à igreja verdadeira, porque quando ele diz assim, ele não olhou para essa igreja e disse assim, olha como é que a igreja vai ficar no final. Não foi assim, ele disse assim, essa daqui é uma prostituta, agora vem, eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. Você vê como são duas coisas diferentes? Por que ele não disse, olha, esse é o estado que a igreja vai ficar no futuro? Não, se essa é a prostituta, essa é a igreja que se contamina com o mundo, essa é a igreja que está contaminada com a política. E eu vou dizer uma coisa para você. Você sabe o que Deus fez? O mesmo, o povo de Israel, na época de Jesus, eles fizeram o Império Romano matar Jesus. Foi os judeus. Eles trouxeram Jesus para Pilatos, e Pilatos disse assim, o que vocês querem com esse homem? Nós acusamos ele porque ele cometeu blasfêmia. O que eu tenho a ver com isso? Eu não sei o que é isso. Leva ele e julga conforme a lei de vocês. Eles disseram, não, mas a nós não é lícito matar ninguém. Não queria matar, mas queria fazer com nós não é lícito julgar nem matar ninguém. Não, tá, então Pilatos deu uma surra em Jesus, né, e mandou embora. E agora, o que vocês querem que eu faça? Não, agora crucifica ele. Crucifica, tá bom. Esse mesmo Império Romano que crucificou Jesus, cerca de 30 anos, 40 anos depois, foi o mesmo que destruiu a cidade de Jerusalém, né? Foi o mesmo que destruiu a cidade de Jerusalém, porque eles diziam assim, o seu sangue caiu sobre nós e sobre a nossa cabeça. Então, Jesus assim, espera que você vai se cumprir isso daí. Não, pode crucificar ele, deixa que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça, como muitos estão dizendo aí, blasfemando de Deus, mas Deus está aí anotando. Eles acham que depois é só pedir perdão, mas não é assim não. Não é assim que funciona não. E aí eles vieram e destruíram. O que acontece com essa Babilônia que o Senhor vai destruir? Você já ouviu dizer que no final dos tempos vai haver grande tribulação? E aí, mas a igreja vai sofrer? Não, quem vai sofrer não é a igreja verdadeira, é a igreja falsa. Porque a Bíblia diz assim como guardasse a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, a igreja de Cristo estará escondida, longe dos olhos da serpente, o diabo vai procurar ela e não vai achar. Agora, adivinha quem é a igreja que vai ser destruída? A igreja que está na política. Porque o que eu vejo hoje, a Bíblia diz assim que esses 10 reis odiarão a prostituta e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto no coração deles que façam isso, que destruam ela. Porque, meus irmãos, você acha que tem muitos pastores aí já sendo chamados de ex-pastores, sem moral, sem nada, são pessoas que não valem um centavo furado. A igreja deles desmoralizada, e eles estão ali porque uma multidão de povos, de línguas, de nações dão sustentação a eles, e eles não estão nem aí. Eu ouvi um que fiquei escandalizado, que disse assim para um candidato a prefeito: prefeito, essa igreja é sua. Essas palavras estão gravadas lá na presença de Deus. Essa igreja é sua, porque o Senhor abençoou essa igreja. Agora essa igreja vai abençoar a igreja sua. Pode tomar posse da sua igreja. Irmãos, sabe uma coisa que dá náusea, que dá vontade de vomitar? É quando você vê um sujeito deste naipe, um sujeito desta categoria, um sujeito dessa estirpe falar uma coisa dessa.
abdicar, meus irmãos, virar as costas, porque esse dinheiro que essas igrejas grandes têm, não é dinheiro de dízimo, não é dinheiro de oferta, é dinheiro que vem da política. Eles vendem a alma para eleger deputado, eleger senador, eleger prefeito, para estar com o dinheiro dela. A Bíblia diz que eles se enriqueceram. Essa igreja se enriqueceu com esse comércio imundo. E enquanto a política se aproveita do povo, dos crentes, que eles pensam que é crente, porque depois eles vão, olha, aquele dali é crente. Quem era? Aquele que estava na política. E aquele dali também é. Quem era? Estava na política. Vai atrás dele. Será queimado no fogo. Essa política não é amiga de Deus. Os políticos, os crentes deveriam deixar a política para os governantes do mundo, a quem Deus destinou, que cuidem dessas coisas. A igreja de Jesus Cristo tem que pegar a palavra de Deus. Como é que você pode, um pastor ficou hoje indignado porque fizeram uma oração pelo presidente? Você está fazendo inimigos. Inimigos. Como não? Você não poderia ter orado por ele porque ele é do partido tal. Olha só. Olha só a que ponto que fica. Agora, meus irmãos, um dia esses governantes políticos vão se levantar. Eles vão se levantar, a Bíblia diz assim: virá o homem do pecado. Esse daí é chamado o anticristo. É um líder mundial, tá? Não é daqui do Brasil, é dali. É um líder mundial que vai se levantar contra tudo que se chama Deus e se adora. Esse sim vai fechar a igreja, vai perseguir crentes falsos, vai perseguir a igreja falsa, vai queimar no fogo os falsos profetas, porque a igreja de Jesus Cristo estará guardada, porque Ele é poderoso para defendê-la. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque você é fiel a Deus. Mas eles pagarão caro por cada centavo que buscaram na política. Eles pagarão caro por cada palavra que disseram contra Deus. Eles pagarão caro por usar o nome do Senhor, o nome da igreja, e jogar nessa taça de imundícia, que deixa essa prostituta, essa igreja falsa, bêbada, fascinada com as coisas. E aí saem por aí, abrindo igreja. Por quê? Porque desmoralizaram ela. Porque os pastores estão desmoralizados. Esses falsos pastores estão desmoralizados. Essas falsas igrejas estão desmoralizadas. Ninguém tem medo, ninguém respeita, ninguém diz nada. Só blasfemam. E essa besta estava cheio de nomes de blasfêmias. Cheio de nome de blasfêmias contra Deus. E, irmãos, é tão fácil ver as pessoas blasfemando do Senhor por aí, por causa desse conchavo maligno. Essa igreja prostituta será queimada. Esses crentes prostitutos serão queimados. Crentes falsos, crentes que deixaram a igreja, a palavra de Deus de lado para se intrometer na política. Estão juntos ali, ó. A mulher que está sentada em cima daquela besta. A besta é um império político e ela é uma religião. Por isso que ela é a mãe de todas as religiões falsas do mundo. Olha, esses dias aí, esses tempos passados, a igreja católica fez coisas tão absurdas que até os católicos ficaram escandalizados. Eu assisti muito vídeo de padres católicos escandalizados. Quer dizer, já viviam num lugar cheio de idolatria. Aí diz assim: não, mas isso aqui é demais. Isso aqui já passou da conta, né? Querem reescrever a Bíblia, querem fazer tudo, soberba. Era isso que Babilônia tinha. Deus diz assim: pois agora, Babilônia, você será jogada no mar, como uma pedra,
você vai cair, você vai queimar, e as pessoas que veem o seu tormento vão se colocar bem de longe, e queimarão aqueles que estão dentro desta igreja falsa. Aí você vê assim, as pessoas são covardes, né? Estão num lugar onde não se adora a Deus, onde se blasfema de Deus. Irmãos, não dá para falar aqui essas coisas, né? O que se anda fazendo por esses... Eu, na época, no começo dos anos 90, 91, saiu uma revista chamada Revista Vinde. Eu tinha uma loja aqui no centro, né, como os irmãos conhecem, e eu li aquela revista, me dava vontade de vomitar. Eu digo, meu Deus, é isso, é esse lixo que está virando as coisas. Aquilo dali, a palavra gospel era uma palavra nova. Aí, olha, você abria aquela coisa, sabe, aquelas piriguete, aquelas coisas, tudo falando de Jesus, o testemunho do fulano de tal, o testemunho, vocês chegaram a ver isso, né? O testemunho do cantor tal, o testemunho do ator pornô, não sei da onde, o testemunho dele. Mas todo mundo virou crente. E me dava vontade de vomitar. Quando eu vi aquele monte de piriguete, aquelas mulheres, aqueles homens, aqueles roqueiros, tudo tatuado, pintado, com o nome de Jesus. Eu digo, isso aqui é o inferno na terra. Eu não sabia que ia ficar muito pior. Aquilo era só o começo. Era só o começo. E tem gente que acredita que isso é a igreja de Cristo. Em vez de se juntar à igreja de verdade, fica dizendo, o que está acontecendo com a igreja? Não fale isso, pelo amor de Deus, isso não é igreja. Isso é obra do diabo. A igreja de Cristo está guardada, está escondida em Deus. Os fiéis estão escondidos em Deus. Você não vai encontrar um fiel no meio dessa gente. Você não vai encontrar um fiel no meio de alguém que prega falando palavrão. Você não vai encontrar um fiel, uma pessoa que ama a Deus, num lugar, meus irmãos, onde eles... mas aqui não vende bebida, aqui não vende droga. Claro que não, ele já entra mamado lá. Ele sai lá fora, ele enche a cara lá fora e vai brincar lá dentro. De pular, de brincar num lugar maligno, num lugar imundo, que a Bíblia diz, tornou-se morada de espíritos malignos, né? E se tornou morada de espíritos imundos e de toda ave imunda e aborrecível. Só Deus sabe o que existe nesse âmbito de iniquidade, né? Espíritos malignos, morada de demônios. Essas igrejas falsas são moradas de demônios, porque se fossem de Deus, estavam vigiando como as virgens prudentes, colocando azeite em suas botijas, esperando o dia da redenção, e saber que vamos ser recompensados por isso. Claro que vamos, porque quando se levantar a perseguição, Deus vai nos guardar e esconder. Vamos procurar, acho que aquele ali não era crente, não, eu não estava lá brigando contra vocês, eu não estava lá comendo na mesa de vocês. Você é crente de verdade. Então a gente vai atrás dos falsos, dos que criaram contenda, dos que criaram briga, dos que criaram caso, dos que roubaram, dos que mentiram, dos que enganaram, dos que lutaram como cães, porque isso aí é uma coisa de cão. Parece cão, sabe? Brigando, discutindo. A Bíblia diz assim, os cães não entram no céu, porque a um servo de Deus não convém ficar com contenda. Ele tem que pregar a palavra de Deus e confiar no poder do Senhor, que Ele é poderoso. E diz assim, é forte o Senhor quem a julga. Nós vamos ver isso, meus irmãos, ou aqui na terra, ou no céu, ou na ressurreição. Nós vamos ver o braço poderoso de Deus levando a juízo esta iniquidade, queimando essa prostituta no fogo, queimando esse mundo no fogo. E nós venceremos, porque estamos com Cristo, e nos interessa a vitória. Vamos se colocar de pé, meus irmãos. Eu disse assim, Jesus, eu tenho tanta coisa para falar dessa coisa aqui que eu não sei, eu acho que vou passar 3 semanas falando, mas meu coração dizia, não quero. Por hoje basta. Quarta-feira tem coisa diferente, mas leva essa palavra com você.
Leia a Bíblia, vigia. Vigia a igreja de Jesus. Vigia. Porque o mundo não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe o que está passando. Eles não sabem que a hora está chegando, né? Em que pagarão caro por cada palavra que disseram contra Deus. É assim que a Bíblia diz, né? Que cada palavra darão conta, cada palavra que eles falaram contra o Senhor. Vão ter que dar conta. Esses youtubers aí, soberbos, arrogantes, né? Eles acham que podem tudo. Irmãos, a política é assim. Eles não têm. Eu vi um dia o tal do Elon Musk dizendo, não, porque aí ele está fazendo uma nave aí, porque para ele é pouco dominar o mundo. Acho que ele quer dominar o universo. Olha a soberba, o humano não tem limite, né? Certamente ele não conhece a história de Babilônia. Ele não conhece. Ele acha que não, vai conquistar agora o planeta Marte. Acho que daqui a pouco ele vai começar a vender terreno em Marte, né? Um homem que não sabe se tem mais nem meia hora de vida. É assim. E os políticos são assim, eles não se são como uma sepultura, né? Eu ia falar muito de vocês, porque eu li muito a respeito do Nabucodonosor. Quando aquela palavra que ouvimos a semana passada aqui, quando Abacuque diz, meu Deus, tu não estás vendo, tu vai deixar esse homem pegar os homens como se fosse numa rede, ele não se cansa, ele está vindo, era Nabucodonosor. Não, ele ria, ele zombava dos reis, por onde ele passava era uma destruição. Aí Abacuque, ele diz assim, olha Abacuque, não te preocupa, Senhor, mas ele está vindo contra a nossa terra. Tá, mas por que ele está vindo contra vocês aí? Porque vocês estão errados. Se vocês estivessem bem, agora faz assim, Abacuque, fica quieto, eu vou fazer uma obra nesse tempo que vocês não vão ver quando for contada. E aí foi que ele entendeu, bom, a cidade vai ser destruída, mas ele faz um cântico no final, né? Assim, tá bom, Senhor, quer dizer que tu vai vir arrasando tudo, vou arrasar tudo. Então, ainda que a figueira não floresça, deixa ele arrebatar as malhadas, eu vou me alegrar no Senhor. É assim que um crente faz. Agora fica se atirar no chão. Meu Deus, o que vai ser agora? O meu candidato perdeu. Que candidato, minha filha? Eu sou eleito, meu amado. Deus me elegeu. Eu fui eleito com um voto só. Eu fui eleito com um voto de Deus. Eu não estou lá me importando quem é que vai governar. Quem vai governar tudo no final das contas é Jesus e nós com ele. Se permanecermos fiéis, o resto nós vamos ver queimar no fogo, sim. Porque essa é a nossa esperança, a nossa salvação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ivana, dá um pause ali, mas pause de verdade.